Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós estamos na terceira aula dos livros históricos e o nosso tema de hoje é o apogeu da monarquia israelita e a divisão das tribos de Judá, da tribo de Israel. Falamos na aula passada que a monarquia ela passou a existir desde o momento em que o povo queria ser comparado com as outras nações, as nações vizinhas. Por quê? Porque as outras nações elas eram governadas por reis, por governadores e por prefeitos. E a cidade que estava estabelecida próximo a Israel, na visão do povo de Israel, eram nações que eram bem-sucedidas, simplesmente por haverem reis, governadores e prefeitos regendo todo o povo. Deus, então, ele permite que Israel passe agora a ter também um rei, desde que esse rei ele seguisse os estatutos da lei mosaica, da lei de Moisés. Então nós vamos ter aqui justamente o quê? Uma transição da teocracia para a monarquia, ou seja, o governo de Deus para o governo humano, para o governo dos reis. Por isso que o livro dos reis, a nossa terceira aula, vai contar e vai falar a respeito dos reis que sucederam ao longo da história de Israel, começando por quem? Começando por Saul, que reinou aproximadamente 40 anos. Também vai falar sobre Davi, que reinou 40 anos. Salomão também, que reinou aí 40 anos aproximadamente. Então, esses reis, eles começaram bem. Esses reis, eles começaram obedecendo às leis de Deus, só que também tiveram seus problemas, ou seja, tiveram seus sucessos, mas também tiveram seus fracassos, tiveram seus pontos fortes, mas também tiveram seus pontos fracos. Se a gente for aqui analisar cada ponto forte e fraco de cada um rei, nós vamos ficar aqui direto. Mas só para você ter uma ideia, quando o primeiro rei, que foi Saul, ordenado por Samuel a mando de Deus, Saul, então, em uma das suas batalhas, o profeta Samuel não estava presente e ele então queria fazer o quê? Ele queria oferecer sacrifício a Deus pelas batalhas. Só quem deveria oferecer sacrifício era o sacerdote. E Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta e ele também era um dos últimos juízes daquela época. E Saul, então, ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Deus, então, começa a rejeitar o reinado de Saul e coloca agora Davi no comando do reinado. Então, essa transição do reinado de Saul para Davi trouxe algumas perseguições para Davi, que mesmo sendo perseguido, ele ainda continuou respeitando o reinado que estava sobre Saul. Com o passar do tempo, Davi então assume o reinado de toda a tribo de Israel e agora ele comanda todas as coisas. A nação de Israel estava sob o seu domínio, sob o seu comando. Por quê? Porque havia uma promessa na vida de Saul, de Davi, na verdade, perdão. Havia uma promessa na vida de Davi, que seria da onde? Que seria justamente da tribo de Judá. Então, Davi era da tribo de Judá. O Messias viria da tribo de Judá. E ele então agora assume o reinado, começa bem, mas também tem seus percalços no meio do caminho. Ou seja, aonde ele era para ir para a batalha, ele não foi para a batalha. E acabou no palácio, indo para uma direção a qual ele não estava acostumado a ir. E ele então vai ver uma cena de uma mulher e vai desejar aquela mulher. E por desejar aquela mulher, ele vai cometer dois
crimes, que era o pecado de adultério e também o pecado de assassinato. Ele então se arrepende de tudo aquilo ali, Deus o perdoa, só que o filho dessa mulher acaba morrendo. E a Bíblia vai falar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia de fato daquilo que ele fazia. Em meio às batalhas que ele conquistou, ele deveria fazer o quê? Ele deveria conquistar Jerusalém, que antes também conhecida como cidade de Salém ou cidade de Jebus, tá? E ele então invade Jerusalém, que estava em um ponto estratégico, vence, tá? Derrota os moradores que estavam naquele lugar, que era o povo de quê? Que era os jebuseus, tá? Que era os jebuseus. Ele expulsa esses moradores jebuseus e agora ele toma Jerusalém, fazendo a sua capital. Após todas as batalhas, Deus vai dar um descanso a Davi, ao rei Davi, e ele então vai decidir fazer o quê? Ele então vai decidir fazer um templo, né, para a Arca da Aliança, um templo para a presença de Deus. Por quê? Porque ele julgava que ele estava em um palácio, vivendo do bom e do melhor, mas a Arca da Aliança estava em tendas, estava em tabernáculo. E ele então vai falar com o profeta Natã para que possa então construir. Natã, por sua vez, vai concordar com aquilo que Davi estava proposto no seu coração. Natã chega em casa, Deus fala com ele, ele volta novamente no palácio e fala com o rei Davi: olha, você não vai construir o templo para Deus, mas o seu filho vai construir este templo. Por quê? Porque a sua mão está suja de sangue. Você é um guerreiro. Você matou muitas pessoas. E então Davi começa a ganhar fundo, a recolher fundo dos príncipes e do povo para que pudesse então construir esse templo por intermédio de Salomão, seu filho. Seu filho nasce, Salomão, ele instrui no caminho de Deus, ele busca a Deus e quando ele vai orar, Deus então fala com ele e Deus manda falar o que ele queria, né? Qual é aquilo que ele queria. E ele então vai escolher sabedoria. Para quê? Para governar o povo, assim como Davi governou, e também não fazer com que o povo sofresse. Deus então vai conceder sabedoria, mas também vai conceder o quê? Riquezas e poder. Porque o primeiro intento, a primeira coisa que está no seu coração era adorar a Deus, era servir a Deus. Só que mesmo Salomão, em toda a sua trajetória, ele começa bem. Só que no meio do caminho, ele vai acabar o quê? Se perdendo. Ele vai deixar de orar a Deus, ele vai começar a pedir orientação aos seus conselheiros, e por aí os seus conselheiros então vai começar a dar conselhos errados, e ele vai obedecer. A partir daí o seu reinado passa por um processo de declínio, né? A vida espiritual de Salomão, ela já estava sendo totalmente acabada, estava sendo defasada na presença de Deus. E aí vem as suas mulheres, as suas 1000 mulheres, que eram estrangeiras também, e ele, querendo agradar essas mulheres, passa agora também a fazer templos para os deuses que as suas mulheres adoravam, que eram estrangeiras. E aí começa então uma longa e árdua, né, história e processo para cima do povo. Porque o povo que sofria com tudo aquilo, porque a soberba entra no coração dele, e ele, querendo sustentar, né, e agradar as suas mulheres, ele vai dobrar os impostos, ele vai sacrificar o povo simplesmente para agradar as suas mulheres. E a partir daí então começa o processo. Nasce Roboão dentro desse contexto, né, de escravidão interna do povo, de uma sobrecarga, de uma opressão interna do povo, e ele cresce naquela visão que deveria também o quê? Sobrecarregar o povo. E quando ele então assume o trono com a morte de Salomão, ele faz aquilo que o seu pai fez e faz em dobro.
é justamente nessa época que acontece o quê? A divisão das tribos. Reino do Norte e Reino do Sul. Tá? O reino que acabou sendo dividido em Israel e em Judá. O Reino do Sul fica com Judá e o Reino do Norte fica com Israel. Só que o Reino do Norte, tá? Ele é o quê? Ele é invadido pela Síria, a Síria invade Israel, faz uma mistura, né, de povos, trazendo todo o seu povo para dentro de Israel, porque esse era o costume, quando se vencia uma batalha, trazia-se então o povo para misturar, para tentar tirar o quê? A identidade do povo, para que o povo não adorasse apenas o seu único Deus, mas que também adorasse outros deuses. Então houve uma mistura, uma mesclação de povos aí. Aí o que vai acontecer? Tá? Nós temos aqui duas situações. Então, qual foi a principal causa da divisão do povo ou das tribos? Foi justamente o quê? A idolatria de Salomão, os impostos altos e a opressão do povo. Se com Salomão já estava difícil, os impostos já estavam altos, com seu filho Roboão, a coisa piorou ainda mais. Por isso que houve o quê? A divisão. A idolatria de Salomão, impostos altos e a opressão do povo. Com isso, o povo se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, que é invadido pelos assírios. Tá? Que é invadido pelos assírios. Com essa mesclação, nós vamos ter aí quem? Nós vamos ter aí os povos samaritanos, que é justamente a mistura do povo israelita, o povo judeu, com os assírios. Aí vai surgir o quê? Com o cativeiro de Israel pelos assírios, quais povos surgiram? Surgiram os samaritanos, que são a mistura dos assírios com os israelitas. Tá? Esse povo, eles passam a observar a lei de Moisés, tá? Agora passam também a adorar a Deus, porém o povo judeu, que é o povo do norte, do sul, eles não aceitam os samaritanos, porque julgam que eles são o quê? Que eles são mesclados, são misturados, ou seja, não são sangue puro, não tem sangue puro único de judeus, porque eles se julgavam privilegiados, né? Povo escolhido, povo judeu escolhido, e agora esse povo simplesmente era um povo mesclado, não tinha sangue puro. Deus não faz acepção de pessoas, e o povo judeu estava fazendo acepção de pessoas. Tá? Então Deus ele vem e faz o quê? Justamente dentro desse conceito aqui, quando a mulher samaritana, tá? Quando a mulher samaritana está no poço e Jesus vai sozinho até ela, e os discípulos vão à cidade comprar comida, o que vai acontecer? Ela justamente, se eles ficam ali, ia ter problemas. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, justamente por conta dessa invasão dos assírios, e aconteceu isso aqui. Tá? Então nós temos aqui o contexto de quê? O contexto de que dentro da divisão da monarquia, tá? Aquilo que começa bem, acabou terminando mal. Por quê? Porque deixou de fato de adorar a Deus, de observar a lei de Deus. E com isso trouxe a idolatria, impostos altos e a opressão do povo. E o povo de Israel acabou sendo o quê? Perseguido e misturado. Tá? Perseguido e misturado. E o povo de Judá também foram perseguidos e foram levados cativos para dentro da Babilônia. Só que dentro da Babilônia, Deus vai preservar esse povo para poder então futuramente ser liberto. Por quê? Porque o Messias viria justamente da tribo de Judá, que foi para a Babilônia como cativo. Dentro dessa primeira leva de cativo estava Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego, que ficaram inseridos dentro do templo, adorando a Deus. E na segunda leva foi Ezequiel, que ficou do lado de fora do templo, pregando para aqueles que estavam no meio do povo. Tá? Então nós temos aqui, Deus não faz acepção de pessoas, e quando nós deixamos de adorar a Deus, deixamos de fazer aquilo que a palavra de Deus manda, nós corremos o risco de sermos contaminados e sermos influenciados de forma negativa. Espero que Deus possa abençoar a tua vida, tá? E que você possa, de fato, escutar, estudar a palavra de Deus. Que o Senhor possa fazer com que você cresça na graça e no conhecimento, e que a mão de Deus esteja na sua vida para todo sempre. Graça e paz.